Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. Meu nome é Valdelene Carvalho. Eu sou a Dizandra Martins e hoje nós temos a honra de estar aqui conosco a Amanda Durham, que recentemente lançou um livro sobre modéstia e ela vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Gente, nós estamos aqui com a nossa querida convidada, Amanda Durham. Ela veio à nossa igreja fazer o lançamento do livro Costurando a Modéstia no Coração. E ela contou o seu testemunho, e hoje nós vamos bater um papo gostoso com ela. Ela mora nos Estados Unidos, há 7 anos, é casada com um pastor da Igreja Batista, não é? O Brandon. E ela tem um testemunho lindo de vida para contar. E ela colocou no livro e nós vamos conversar a respeito disso. Amanda, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, querida. Obrigada, Val. Obrigada, Gisandra. É um prazer, uma alegria enorme. Um privilégio estar aqui com vocês, viu? Ah, que bom. Eu queria te perguntar o seguinte. Como o Senhor te moveu, te despertou para escrever esse livro Costurando a Modéstia no Coração? Legal. O que aconteceu, assim? Qual foi o despertar para que esse livro fosse feito? Ótima pergunta, querida. Teve um despertar mesmo, né? Como eu contei aqui na igreja de vocês, um beijo para todo mundo da Igreja Reformada de Vila Velha, que eu estou apaixonada por essa igreja. Então, é uma alegria muito grande mesmo estar aqui. Exatamente. Então, como eu contei o meu testemunho, né, para vocês, Jesus realmente me resgatou das trevas, né, e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, a minha vida, ela foi guiada por muita imodéstia, por muita sensualidade, por muita imoralidade sexual, né, e tudo fruto de um abuso sofrido aos 12, né, que realmente distorceu a minha sexualidade e me levou para um caminho de destruição, de vazio, de descontentamento. Então, ali eu entendia que o que preencheria o vazio da minha alma seria a validação de homens, seria essa busca por admiração, sabe, por ser amada, essa idolatria da aparência, que é o que a gente chama de vaidade, né? Vaidade, a gente vai falar um pouquinho, mas vaidade não é autocuidado. A mulher, ela precisa se cuidar, não é? Sim. Mas a vaidade, ela é, na verdade, uma idolatria. É quando você idolatra a sua imagem. Então, eu vivia dessa forma antes de conhecer a Cristo, não é? E eu era absurdamente perdida, né, de tantas formas. A gente vai conversando, né, no decorrer aqui do nosso bate-papo. Mas quando Cristo me alcança, com sua graça irresistível, maravilhosa, me alcança no ano de 2013, tudo começa a mudar, não é? Então, a minha natureza pecaminosa se faz muito clara aos meus olhos agora. O Espírito Santo tirou as minhas escamas. Você se reconheceu pecador ali. Exatamente. O Espírito Santo tira as escamas dos meus olhos e ali ele coloca um espelho santo na minha frente e me diz, olha só quem é você sem Cristo. E ali, quando eu olho para esse espelho da santidade, né, o espelho santo, eu vi ali uma prostituta. Eu vi ali uma prostituta, eu vi ali uma mulher perdida, eu vi ali uma mulher que estava indo para o inferno. Então me sobreveio aquele temor, aquele medo, aquela vergonha, aquele arrependimento, sabe? E ali eu realmente clamei ao Senhor. Quando eu entendi quem eu era sem Cristo, né, e me reconheci em minha natureza pecaminosa, e foi em uma igreja no Rio de Janeiro, não é? Onde a palavra estava sendo pregada, o verdadeiro evangelho. E foi quando eu tive esse entendimento, foi quando Jesus me alcançou. Então, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, eu vou para o inferno. Se eu morrer aqui agora, eu vou para o inferno, acabou. E me veio um temor muito grande. Mas, ao mesmo tempo que veio o temor, o medo, a culpa, daí veio a graça.
não é? Daí veio o amor, daí veio aquele abraço gostoso de Jesus, do Espírito Santo, dizendo, tá tudo bem, você pertence a mim, não é? E foi quando realmente eu pude crer com meu coração, confessar com minha boca que Jesus é o Senhor e Senhor da minha vida. E a partir dali tudo mudou, não é? A partir dali, algumas transformações foram de imediato mesmo, da noite para o dia, né? Essa metanoia, essa transformação que acontece na vida dos filhos de Deus, na vida dos nascidos de novo, é uma realidade. A regeneração é uma realidade. É real. Não é? É real, é real, não é palpável. Não é fruto da imaginação, não. A graça mesmo. de Deus nos alcança e realmente nos regenera. Realmente transborda, é visível, não é? Então, ali, eu já começo a renunciar coisas que antes eram padrão na minha vida, era parte da minha identidade. Então, por exemplo, a balada, né, bebedeira, promiscuidade, cheguei a experimentar algumas drogas, coisas assim, super pecaminosas, né, que realmente eu achava que tudo bem, estamos nessa vida para curtir. Isso tudo eu comecei a ter nojo disso, logo de cara. E morando no Rio de Janeiro, que é uma cidade assim, não é super badalada, não é? Enfim, eu no meio artístico, a gente ainda vai chegar lá, mas eu no meio artístico, um meio também que, né, que possui realmente muita imoralidade, não é? E ali eu começo a ter aversão a essas coisas, né? A essas práticas, né? E então eu começo a renunciar a alguns pecados. Mas você fazia parte deste mundo artístico? Você era uma atriz? Sim, então, isso porque eu acabei me mudando para o Rio de Janeiro em 2013, que foi o ano quando Jesus me alcança. Eu me mudei para o Rio com essa intenção, de ser atriz, de trabalhar como modelo e como atriz, principalmente. Era a minha meta, né? E por quê? Mais uma vez, preencher esse vazio que eu não sabia como preencher. Então, eu entendia que eu poderia preencher com o amor de homens e com a fama e com a glória própria. Então, eu fui para o Rio, que é a Hollywood brasileira, fui para o Rio em busca disso. Chego lá, começo a estudar TV, teatro, cinema, e as portas não demoram muito para se abrir para mim, não é? Eu me agencio em agências de boa reputação no mercado, começo a trabalhar bastante com publicidade, com comerciais, publicidade mesmo, é algo muito forte no Rio. E então começo também a fazer participações em novelas, em filmes. Então eu estava realmente me envolvendo nesse meio artístico, que é um meio de muitas vaidades, não é? É um meio de muitas vaidades, né? Como a gente vê no livro de Eclesiastes, né? Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. E era eu correndo atrás do vento mesmo, sabe? E então, ali, eu tenho esse ídolo no meu coração, que é a fama, e esse ídolo ele vinha junto com a sensualidade. Então, por mais que eu tivesse ali já abandonado uma vida de imoralidade sexual, no sentido de ter relação com vários parceiros, né? Ali eu começo a viver uma vida em santidade nesse quesito, ok? E já foi algo muito grande, muito poderoso, em vista do que a Amanda do passado representava. Mas essa questão da sensualidade ainda não tinha entrado na minha mente, ainda não tinha transformado, sabe, a minha mente nesse sentido. Então, para mim, as vestes sensuais, um trabalho com cunho mais sensual, beijar o ator numa cena de um filme, isso para mim era tudo bem, afinal, é o meu trabalho. Deus não vai se importar. Ora, como não? Não é? Verdade. Não é? Na Bíblia, Deus chama de adultério o que eu estava fazendo, de fornicação. Sim. Não é? Não tem nada na Bíblia que diz, não, mas se você é atriz, tá tudo bem. Você pode tudo. É beijo técnico. Não tem isso, não tem como. Não é? Então, eu continuei nesse caminho de sensualidade, de pecado. Então, eu estava sendo uma filha de Deus desobediente.
certo? Estava Mesmo sendo tendo uma filha de Deus conhecido ao desobediente. Senhor, Mesmo né? isso. Mesmo ele tendo te alcançado, só que o entendimento de um novo convertido é bem limitado, Bem né? limitado. A gente está engatinhando na fé, somos isso bebês mesmo. na fé, não é? Por isso que a gente precisa de irmãs mais maduras na fé, Sim. a gente precisa ter um coração ensinável e ser humilde para estarmos realmente debaixo da liderança de pastores piedosos, conhecedores da palavra, porque a gente não entende nada. Gente, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha aberto a Bíblia na vida. Eu tinha horror de crente, entendeu? Eu tinha horror à igreja. E depois do meu abuso, mais ainda, porque o abusador, ele tirou a minha inocência na escadaria de uma igreja católica. Então pensei, Deus não existe não, uai. Uai, a mineira. Deus não existe não é possível, porque como? Né? Como que deixou ele fazer isso permite comigo, né? um abusador, né, me estuprar na escadaria de uma igreja católica. Um horror. Então eu não queria saber de Deus. Mas quando Jesus nos alcança, não tem para onde correr. É verdade. Não tem essa opção. Deixa eu pensar se eu vou aceitar Jesus. Não existe isso. O chamado é irresistível. Então, ali, eu sabia que eu pertencia a ele, não é? Mas eu ainda estava trilhando esse caminho de desobediência por falta de conhecimento da palavra. Sim. E como eu tinha esse ídolo ainda muito grande no meu coração, e João Calvino disse que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Este era o maior ídolo do meu coração, a fama. Deus precisou me quebrar inteira, né, para derrubar esse ídolo. E ele me quebrou inteira, e daí foi quando eu parei para buscá-lo. Porque quando a gente insiste em bater cabeça, sabe, insiste na nossa teimosia, nos nossos próprios desejos e paixões e inclinações da carne, a gente vai se afastando de Deus. Sim. Deus, ele se aproxima de nós quando a gente se aproxima dele. Então, ali eu estava cada vez mais parecida com o mundo, cada vez menos parecida com Cristo. E Deus queria, e quer, e continua moldando o caráter de Cristo em mim. Mas eu não queria, eu não buscava. Então, Deus fez o quê? Como um pai amoroso que disciplina seus filhos, Deus me parou, na marra mesmo. Me parou para que eu buscasse, para que eu entendesse qual era a vontade dele para a minha vida. Sim. Que não era lá, que não era na fama, que não era nas grandes emissoras de televisão. Ele tinha um propósito completamente diferente para mim. E a ideia do livro nasceu... Nasceu bem mais à frente, né? Então, já vou pular aí alguns capítulos do livro aí da minha história para contar desse livro aqui. Sim. Que realmente, assim, é uma loucura aos olhos humanos, né, meninas? Porque quem diria... E eu oro muito para que gente do meu passado esteja assistindo, sabe? Gente que de alguma forma participou desse meu passado, dessa minha vida promíscua, dessa minha vida de correr atrás do vento. Porque eu quero e eu preciso continuar testemunhando do poder de Deus na minha vida. O que Deus fez. Exatamente. Em você. Porque aquela Amanda, aos olhos do humano, jamais escreveria um livro sobre modéstia cristã. Jamais exaltaria a Deus de forma alguma. Mas então este livro surgiu... Bom, eu já morando nos Estados Unidos, casada, né, com o meu marido, o pastor Brandon, e ali no ano de 2000, a gente se casou no ano de 2017, e daí no ano de 2018, e ali eu já estava completamente fora das redes sociais, quando Deus me tirou da vida artística, eu abandonei tudo, renunciei a tudo, deletei todas as minhas redes sociais, e só voltei depois de casada e já com um propósito, já para ensinar e discipular mulheres acerca da feminilidade bíblica. Então, em 2018 é quando eu retorno às redes sociais, retorno ao Instagram e mais para frente um pouquinho ao YouTube, com essa mente de eu preciso resgatar mulheres, eu quero ser usada para isso, para resgatar mulheres, para resgatar a prostituta, sabe, a mulher samaritana, Sim. como eu era. E também discipulá-las. Eu preciso discipular mulheres e também mulheres cristãs que, às vezes, não têm acesso a esse ensino ou que são novas, convertidas. E o que tinha muito na minha mente, muito assim, cravado no meu coração, era essa questão da modéstia. Porque, meninas, vocês já repararam como que a nossa cultura ocidental, a cultura do século XXI,
absurdamente hipersexualizada. Sim. E desde a tenra idade, né? Desde as crianças. Exatamente. O alvo principal, eu diria que são as crianças. Não é? Eu, inclusive, tenho um capítulo no livro sobre isso, que trata sobre essa sexualização infantil e que é uma carta especial para os pais sobre isso. Não é? Porque parece que é tão banalizado, é tão, sabe, normalizado essa questão da sexualização, da erotização infantil, né, desde tenra idade. Então, as crianças vão crescendo nesse ambiente de uma sociedade completamente despida. Então, para elas é normal. Então, chega na adolescência... deixa eu estar um pouquinho baixo. Pronto. Chega na adolescência, nós vemos essas meninas, essas moças, se vestindo como adultas, sensuais, dançando de modo absurdamente imoral, dancinhas e músicas que simulam sexo. Gente, isso é um prato cheio para pedófilo. Sim. Isso é um prato cheio para abusadores. Então, é urgente essa questão, não é? E isso é legal a gente entender um pouquinho da história, do contexto disso, como que começou. Com o movimento feminista, que diz aí ser a favor das mulheres, ser defensor das mulheres. Não, na verdade, é um movimento que degrada as mulheres, que coloca as mulheres como um objeto, sabe? Porque isso eu estou falando especificamente da segunda onda do feminismo, que trouxe a tal revolução sexual ou liberação sexual, não é? Em inglês chama de sexual liberation, liberação, libertação. Onde, gente? Que libertação que trouxe para a gente? Nada. O que fez foi colocar as mulheres em prisões emocionais e espirituais, porque agora os homens não precisam mais assumir compromisso. Agora os homens têm acesso a sexo livre, sexo casual, porque agora empoderamento é isso, é sexo casual, é sexo livre. Casar para quê? Tira totalmente a mulher do contexto que Deus colocou. Exatamente. Né? Tira a mulher do contexto bíblico e joga nesse contexto mundano. Mundano, selvagem, exatamente. Tira a mulher de um contexto onde ela é protegida. Porque, meninas, sim, nós somos mulheres fortes em Cristo, mas a Bíblia é clara em dizer, Pedro diz, que nós somos o vaso mais frágil. Sim. Deus levantou homens para nos proteger. Sim. Olha que maravilha, que bênção isso. Mas não, a mulher quer sair de debaixo da proteção do homem, quer sair de debaixo da proteção de Deus para ser sua própria dona de si, a poderosona. E por poderosona, ela entende que é ter vários parceiros sexuais, é ser o que ela quiser ser, é usurpar papéis que são masculinos, é sensualizar nas redes sociais, é se expor como objeto de desejo. Gente, que degradante. Nós mulheres somos joias preciosas, somos rubis valorosos, a gente carrega a imagodei, né? A imagodei, que é a imagem de Deus, somos a imagem de Deus, assim como o homem também, mas a mulher, ela é mais refinada, né? A gente saiu ali da costela de Adão, não foi à toa, né? Deus, ele fez o homem do barro, fez a mulher de sua costela, para ser protegida por Ele, para ser cuidada, para ser amada, sabe, para ser bela. A gente traz beleza ao mundo, a gente traz beleza ao nosso lar, a gente traz beleza a nós mesmas, não é? Que contagia todos ao nosso redor. E o feminismo, o que ele faz? Ele distorce a beleza, ele distorce o sexo. Então, o feminismo, ele trouxe a feiura, sabe? A gente vê tantas meninas que eram lindas, que são lindas, né? Lindas criaturas de Deus, e aí de repente se envolvem aí no feminismo, se transformam em militantes e destrói a si mesma. A imagem, né, do antes e do depois é chocante, porque há uma aversão ao belo, há uma aversão ao que é bom, belo e verdadeiro. Sim. Então, por isso, aí vou chegar no livro, né? Eu falo muito, né, menina? Por isso que aí veio a ideia de costurar a modéstia no coração. Porque a modéstia, meninas, ela é sinônimo de beleza piedosa, da beleza que agrada a Deus, da beleza virtuosa. Então, quando eu digo costurar a modéstia, por que costurar, não é? Para cravar no coração.
porque não é também a questão de aquela coisa legalista, de vestir a sua capinha de piedade e achar que está tudo bem. Agora eu estou bem com Deus, estou aqui coberta dos pés ao pescoço, mas tudo certo, vou para o céu. Mas o coração está imerso num lamaçal de pecados, em sensualidade, em maledicência. Não é? Amanda, você é uma mulher muito bonita. Obrigada. E eu quero contextualizar o assunto, um dos assuntos do seu livro, que além do seu testemunho também trata muito bem da modéstia. Eu quero contextualizar o nome do seu livro com um texto bíblico que você leu aqui no dia que você veio Legal. palestrar para as mulheres. Lá em 1 Timóteo 2,9 fala assim, que do mesmo modo as mulheres também se adornem com traje recatado, com pudor e modéstia, não com os cabelos trançados, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos. Antes de você esmiuçar esse versículo para a gente, nós precisamos dizer que você falou sobre o feminismo, mas que a questão da modéstia é tratada já na Bíblia, desde do Novo Testamento, mas no Velho Testamento já se tratava, mas Paulo... O princípio está lá desde Gênesis. Exatamente, mas Paulo chama a atenção das mulheres a respeito disso. Sim. Né? Não é um assunto tão atual, a questão da modéstia. É um assunto antigo, mas com a onda do feminismo, as mulheres estão esquecendo exatamente ou não querem viver exatamente o que é modéstia. Só que tinha um contexto para Paulo escrever isso aqui. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos falar sobre esse contexto. Então, Paulo, ele escreve a Timóteo, né, que foi o seu enviado ali para plantar essa igreja em Éfeso, para liderar essa igreja. E ali era um contexto de muito luxo, de muita ostentação, de muita riqueza. Éfeso era o principal centro comercial daquela região. E as mulheres, né, especialmente, nós mulheres, nós somos mais propensas a cairmos no pecado da vaidade, a cairmos no pecado da ostentação. Então, lá naquele contexto, era uma questão de status social. Então, quanto mais as mulheres trançavam seus cabelos com ouro, com pérolas, com joias, aqueles penteados muito bem elaborados, e as roupas finas, não é? Porque essa questão dos tecidos, da púrpura, era algo muito precioso lá para aquele contexto, não é? Então, quanto mais as mulheres se adornassem dessa forma, mais bem vistas elas eram vistas socialmente falando, não é? Então, é legal falar sobre isso porque os legalistas, eles dizem, aqui, ó, tá vendo? Não pode usar pérola, ó, eu com a minha perolinha falando isso. Não pode usar pérola, não pode usar joia, não pode usar roupa bonita, nada disso, porque tá aqui. Mas então, não é. O negócio é que essa era a forma que as mulheres sensualizavam naquela época, entendeu? Esse era o contexto de vaidade feminina naquela época. Naquele contexto, gente, não tinha cropped, não tinha decotão, não tinha shortinho rasgado. Né? As prostitutas daquela época se vestiam muito melhor, tá? Muito mais bem cobertas do que as mulheres que não são prostitutas no nosso tempo. Sim. Certo? Então, o contexto era diferente. Porém, sim, né, era imodesto, era muito imodesto. A ostentação continua valendo para os nossos dias como algo que é o contrário de modéstia. Bom, e daí a gente pensa em Jesus alcançando aquelas pessoas, né? E ali nós temos o contexto em que a igreja está sendo plantada e Cristo está alcançando homens e mulheres, ricos e pobres, senhores e escravos, porque era um contexto de escravidão. E ali Paulo está dizendo, olha, minhas queridas, não é? Olhem bem, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. Cristo não faz acepção de pessoas. Então, eu quero te ensinar a não chegar aqui na sua nova família, família na fé, com o seu narizinho em pé, se achando melhor do que todo mundo, com o seu status social, não é? Porque acaba que as mulheres estavam levando esses padrões mundanos, não é? Esse paganismo para a igreja. E Paulo estava ensinando em amor, mas com firmeza, não é?
Então, esse era o contexto. Aí ele orienta as mulheres a se vestirem com modéstia, com decência e com discrição. Temos diferentes versões, né? Algumas versões falam com bom senso, com pudor, mas todas com o mesmo significado. Quando a gente vai no original do grego, é exatamente isso. É o bom senso, que tem a ver com o domínio próprio, sabe? Com o autocontrole. É a discrição, que tem a ver com o pudor, não é? Com a decência. E é a modéstia, que tem um significado lindo, que aí eu quero focar um pouquinho mais nessa palavra. O significado literal de modéstia, se a gente olha no dicionário, é humildade. E aí isso muda a nossa perspectiva. E aí a gente entende por que não cabe ostentação. Por que as mulheres que buscam status social, elas precisam também viver a modéstia cristã. E isso vale para os nossos dias. Porque, sim, gente, Deus ele alcança os ricos, e amém por isso. Sim. Não é? E muitas dessas pessoas são piedosas e semeiam na obra do Senhor, é maravilhoso. Mas, especialmente as mulheres que têm, não é, mais condições financeiras, elas têm dificuldade de não ostentar, de não cair na ostentação. E é pecaminoso, não é uma característica de uma mulher virtuosa, de uma mulher modesta. É algo que a mulher precisa se vigiar o tempo Isso, inteiro. nós todos, né, precisamos vigiar nisso, porque a gente precisa passar uma beleza acolhedora, Sim. que acolhe, que não afasta. Sim. E por quê? Porque a modéstia significa humildade. E humildade não é roupa, é coração. E quem que cultiva a humildade no nosso coração é o Espírito Santo. Então, se você é nascida de novo, essa humildade vai ter que aparecer uma hora. Né? Amanda, e a modéstia é a não exposição. Eu não vou Também, chamar atenção Isso, para o meu corpo. exatamente. Nós temos aqui, na nossa igreja, uma preocupação muito grande, porque nós não queremos que as pessoas tenham um entendimento legalista. Você não pode. A nossa preocupação aqui, principalmente do nosso programa, é dizer para a mulher o seguinte: olha, você não deve, porque a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, diz que a mulher tem que ser recatada. Perfeito. Coberta. Isso. Então, nós observamos, principalmente na nossa igreja, que nós somos uma igreja reformada. E muitas pessoas têm a ideia de que a reforma é liberdade. E, na verdade, muito legal não é você isso. trazer isso. Então, muito legal. Então, como o nosso programa é para informar com base bíblica, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre o que é liberdade estando coberta. Amém, exatamente. fantástico, isso. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não é isso? Então, em Cristo somos livres, amém, somos mesmo. Livres do quê e para quê? Livres do pecado. A gente é livre do domínio do pecado. Gente, é tão maravilhoso, sabe? Eu que venho do mundão, sabe? Que enfim, já pratiquei todo tipo aí de pecados horríveis. E poder dizer que eu sou livre do domínio do pecado. Gente, isso é graça. É maravilhoso. Então, nós somos livres do pecado e somos livres para obedecer ao nosso Senhor com alegria. Essa é a diferença. Então, é muito legal você trazer isso, Disandra, porque eu percebo isso muito também, e muito no nosso meio reformado, né? Porque exatamente há esse receio, e eu entendo, de cair no legalismo. Né? A gente não quer cair no legalismo, a gente não quer ser taxado de legalista, porque é pecaminoso também, não é? O legalismo, ele te manda para o inferno. Ele te condena e te salva através das suas obras. Né? Então, se alguém chega para você e diz, olha, essa tua calça é pecado, vai para o inferno. Então, ele está dizendo para mim, então, que se eu vestir uma saia, eu vou para o céu. Uma saia é salvífica, gente. É um absurdo, não é? É isso mesmo. Então, não. Então, modéstia não é, de forma alguma, legalismo, tá? Então, o contexto que eles usam para proibir o uso de joias, o uso de maquiagem, o uso de calça, está errado. Eles não analisam o contexto como a gente fez um pouquinho aqui, né, analisando o contexto de Éfeso. Agora, por outro lado, né, então nós temos os legalistas, temos o legalismo, e temos também o antinomianismo, que é um conceito um pouco menos falado, mas que é uma realidade muito forte. Eu diria que mais forte nos nossos tempos,
na igreja moderna do que o próprio legalismo, que é o antinomianismo. Né? Anti, que é um prefixo grego que significa contra. Antinomianismo, o radical da palavra é nomos, que significa lei, anti-lei, contra lei. No contexto cristão, contra a lei de Deus. Então, os antinomianos, eles têm desprezo pelas leis de Deus, às vezes até de forma inconsciente. Eles falam, não é isso, mas na prática é isso, sabe? Então, nós vemos mulheres que, por exemplo, ensinam a palavra, sabem tudo de predestinação, sabem tudo de soteriologia, mas aí posta foto seminua. Posta foto com aquele biquenininho, que é uma lingerie de praia. Posta foto de roupa de academia, olha, e com o versículo embaixo. Né? E faz a selfie no espelho, empinando o popô. Antinomianos, tá? Que eu vejo, inclusive, como um gnosticismo funcional. São gnósticos funcionais. Isso é muito grave. O gnosticismo é um movimento filosófico que entende que a matéria, que o corpo não presta, não serve para nada. Eles fazem essa dicotomia entre matéria e espírito. Então, o espírito é bom, a matéria é péssima. O nosso corpo, faz o que você quiser, não importa. O que importa é você estar, sabe, quentinho de dentro, assim, estar elevado espiritualmente. Não há elevação espiritual se não houver coerência espiritual entre corpo, alma e espírito. Porque Deus ele nos fez como essa unidade complexa, corpo, alma e espírito. Quando o pecado entra no mundo através de Adão e Eva, afeta tudo, corpo, alma e espírito. Quando a redenção de Cristo chega na vida do Filho de Deus, da Filha de Deus, afeta a gente por completo, corpo, alma e espírito. Então, se você insiste em não glorificar a Deus e não adorar ao seu Senhor com o seu corpo, você está sendo desobediente. Você é um crente desviado. Resumindo, é isso. E achando que está lindo. Tá de boa. Porque, gente, né, Romanos 12:1 fala que a gente deve oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo e agradável a Deus. E logo embaixo, no versículo 2, é maravilhoso essa passagem, diz o quê? Não se amoldem aos padrões deste mundo. Não se amoldem. Tem coisa mais clara do que isso? Paulo diz isso em Romanos. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que possam experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O crente só vai experimentar a vontade de Deus quando ele parar de ser teimoso e obstinado em seu próprio pecado. Quando ele começar a ser transformado, renovado pela palavra de Deus. Porque só ela, é só a palavra iluminada pelo Espírito Santo que vive em nós, é que vai transformar a nossa mente, vai descer para o nosso coração, vai queimar no nosso peito, e aí vai transbordar. E vai se revelar na forma como a gente se comunica, através das nossas vestes, das nossas expressões, do nosso olhar, da forma como a gente tira foto. A gente vai começar a tirar foto imaginando que são os olhos de Jesus. Aí a gente vai parar de sensualizar, de flertar com a câmera, sabe o carão? O olhinho, não vou fazer aqui porque eu já fiz muito no passado, mas é aquele olhinho de peixe morto. Guarda esse bico, crente. Guarda esse bico. Você está entendendo? Não, e muito interessante é que hoje em dia você falou no começo sobre a questão da vaidade, né? Tudo é vaidade. Só que nós achamos que a medicina é uma ciência exata. Ela não é. Por quê? Porque aquilo que não era bom para o meu corpo hoje, a medicina diz que hoje é bom. Ontem não era, mas hoje é bom. Então, com isso, o que surge? Muitos tratamentos estéticos, cuide do seu corpo, coma isso, faça isso. Sim. Só que tudo isso, todo esse cuidado, diz o seguinte: cuide-se para você se expor. Cuide-se para você mostrar. Vá para a academia, contrate um personal, use essa tal roupa dessa marca, mas mostre os seus resultados. Exatamente. Só que a modéstia é o contrário. Você vai mostrar para quem? Exatamente. Seu maridinho, amada. Exatamente. Né? Só que aí nós temos uma preocupação muito grande. Porque a questão não é só o outro me olhar do jeito que eu tô aqui, musculosa. Eu não tô, tá, gente? Muito pelo contrário. Eu até reclamei com a avó que eu estava com um braço de lavadeira. Tá linda. Mas enfim. Então, o que acontece? Eu
vou mostrar, eu quero mostrar, né, o meu corpo. Só que quando eu mostro o meu corpo, eu não estou só comunicando o que eu quero comunicar. Uhum. A minha preocupação é que a Bíblia diz que se eu chamo a atenção do outro, eu peco. E faz o outro pecar. Exatamente, e levo o outro a pecar. Isso. Então, a questão da modéstia é um assunto, assim, muito amplo, porque não está só em mim. Porque se Não só eu mesmo. pecasse... Isso. Você tocou aí em alguns pontos muito, muito relevantes. Então, vou trazer 2 pontos, vou falar para vocês me lembrarem, para eu não esquecer, não perder o fio da meada. Mas... Então, vou falar aqui de vaidade e da santificação dos nossos irmãos. Então, tá, vou começar pela vaidade, que você tocou nessa palavra e falou, né, enfim. A vaidade, olha que legal, o que significa vaidade? Então, vamos entender, até para quebrar todo o conceito legalista. A vaidade, quando a gente vai no original do hebraico, a palavra vaidade aparece várias vezes no Antigo Testamento. E significa, literalmente, significa sopro, neblina. Significa algo temporário, que desaparece. Pá, um respiro, um suspiro. Quando a gente analisa metaforicamente, a gente entende exatamente como a efemeridade da vida, que a gente percebe esse significado bem claramente, inclusive no livro de Eclesiastes. Então, efemeridade, coisa passageira, coisa que desaparece, pá, como um suspiro. E o outro significado de vaidade, o significado bíblico, é fantástico, que é exatamente a idolatria. Tem, inclusive, uma passagem que está em Deuteronômio 32, que Deus fala assim para o seu povo: com as suas vaidades me provocaram a ira. E o que significa essa vaidade? E em outras versões a gente tem a palavra idolatria, porque tem assim: com seus ídolos me provocaram a ira. Com seus ídolos inúteis me provocaram a ira. Então, você veja bem que a vaidade está associada à efemeridade da vida, ao que é passageiro, temporário, àquilo que não tem valor eterno, e também à idolatria. Juntando as pecinhas desse quebra-cabeça, trazendo para o contexto de vaidade feminina, a mulher, ela é vaidosa quando ela idolatra a sua aparência, quando ela idolatra os adornos. Então não há mal nenhum em a gente estar aqui, a gente está aqui com um batonzinho, está com o cabelo arrumadinho, está com uma roupa arrumadinha. Então não há problema nenhum nisso, isso é autocuidado. Isso é a gente exalando a beleza feminina, né, que Deus nos deu. Mas é problemático e é pecaminoso quando a gente idolatra isso. Então eu digo que se a mulher ela passa mais tempo no espelho buscando a sua própria face do que tempo na Bíblia buscando a face de Deus, ela é uma mulher vaidosa, ela está caindo em pecado e ela está sendo moldada pelos padrões mundanos, não pelos padrões bíblicos. Quando a mulher faz isso, passa mais tempo no espelho, mais tempo, sabe, na academia se preocupando com, sabe, tem que estar tudo perfeito, eu tenho que ser a mais sarada, a mais linda. E essa era a Amanda no passado, então eu sei muito bem do que eu estou falando. Quando a mulher ela passa o maior tempo, né, dela se preocupando com essas coisas, ela vai começar a achar um tanto de defeito nela. Né? É a ruga, o meu rosto não é rosto padrão, não é, porque hoje você vê nas redes sociais o que é o padrão? É o carão quadrado, o narizinho fino e o bocão enorme. Esse é o padrão de hoje, né, da beleza do século XXI. Então a mulher começa a se comparar, começa a achar um tanto de defeito. E é um pouquinho que eu fico no espelho, eu vejo, eu vou fazer 41 anos no mês que vem. Eu vejo as ruguinhas, as linhas de expressões que eu não tinha antes, eu vejo que a firmeza da minha pele não é como quando eu tinha 20 anos. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso, porque em cada fase da nossa vida a gente vai revelar, sabe, o foco da nossa beleza, sabe? A nossa beleza vai se expressar de formas diferentes em cada fase da nossa vida. E quanto mais maduras vamos ficando, mais sábias a gente fica, se estamos em Cristo. Se a gente está no mundo, aí a gente vai ficando mais tola. Aí a gente vai recorrendo a tratamentos estéticos, a procedimentos que transformam a nossa face, que chega uma hora que a gente olha no espelho e não se reconhece mais. Não se reconhece mais. Como exatamente. Que isso glorifica a Deus? Deforma, não dá forma, deforma. Né? É harmonização ou é demonização? Porque, né? Você entendeu? Então, a motivação do coração eu diria que da maioria das mulheres, a motivação do coração delas para buscar harmonização facial,
procedimentos, né, invasivos para mudarem o corpo, para serem perfeitas, a motivação é pecaminosa. É pecaminosa. É buscando aí uma fonte da juventude que Deus não disponibiliza para nós. Ele nos disponibiliza a fonte da vida, a fonte de água da vida, que é Jesus. É dela que a gente tem que beber. E que aí, por sinal, a gente fica até mais bela quando a gente bebe dessa fonte. Porque não diz que a alegria do Espírito Santo aformoseia o rosto? É isso mesmo. Então é isso. Amanda, mas assim, eu penso que os tratamentos estéticos fazem bem. Sim, dependendo dos nós tratamentos. Eu não estou falando, não vá. Que é pecado e não faça. Não é isso. Mas porque depende do tratamento, porque tem uns. Minha irmã, porque pensa bem. Só te interrompendo, porque pensa bem. Como que é esse negócio de se colocar em risco numa mesa de cirurgia sem estar doente? Você não está doente, mas você vai se colocar numa mesa de cirurgia que há sempre o risco de você perder sua vida em uma cirurgia. Você vai se colocar nessa situação só para fazer uma plástica, porque você não está satisfeita com uma barriguinha. Então, tem que analisar muito a motivação do coração. Sim. Não estou falando que é proibido, você vai para o inferno. Não sou legalista. Sim, sim. Mas que tal analisar direitinho a motivação do seu coração e pensar se vale a pena? Eu acho que é pecado quando eu tenho 30 anos, eu tenho 50, mas eu quero parecer que eu tenho 25. Exatamente. Olha, essa é uma motivação muito errada. Exatamente. Então, isso já é completamente Sim. fora do equilíbrio. Exatamente. E quando nós não vamos parar de falar desse nome aqui, modéstia, porque nós só queremos dizer e informar que a Bíblia ela tem um padrão para a mulher. Tem um padrão. Uhum. E eu estava assistindo, acho que eu até comentei com você, uma live da Simone Quaresma, que fala muito bem. Escreveu o prefácio do meu livro. Pois é, verdade. Maravilhosa. Simone Quaresma, vem aqui, tá? Por favor. Por favor. E ela falou muito bem sobre isso, que o nosso objetivo, principalmente nós aqui na igreja, é nós não chamarmos atenção para nada abaixo do nosso pescoço, a não ser o nosso rosto, o nosso olhar. E se eu estou preocupada em chamar atenção, existe realmente uma intenção ruim do meu coração, pecaminosa. E eu preciso vigiar nessa motivação. Exatamente. Né? Exatamente. E você falou muito bem sobre a vaidade, por quê? Porque Eva também foi muito vaidosa. Né? Não estava se tratando de sensualidade, mas ela disse assim, Adão, nós vamos ser mais inteligentes do que Deus, isso. Adão. Ela estava buscando uma vaidade intelectual. Exatamente. Ela queria ser como Deus. Sim. Adão, você vai ser mais do que Deus. É isso que ele não quer. Aí ela vaidosamente desvirtuou completamente. Deu ruim. Exatamente, não está ligada à sensualidade, mas ela também fez com que Adão perdesse o equilíbrio dela. Isso, exatamente. Posso entrar num assunto aqui, um vesperozinho? Posso tocar num vespeiro? Vespeiro, Val, pode? Pode. Pode. Porque você citou Adão e Eva, né? A desobediência de Eva, que aí manipulou Adão, sim. E ele abriu mão de sua liderança e caiu junto com a Eva, né? E os dois pecaram, ambos culpados, né? Do pecado. Porque tem um aspecto muito interessante que eu trato no meu livro, no capítulo que chama aqui, ó. Ajustando os conceitos de trajes de banho, que é o capítulo 4. Neste capítulo eu trato do assunto biquíni, tá? Que é polêmico, é espinhoso para a nossa cultura, né? E o brasileiro ama praia, eu amo praia também, né? E é assim, totalmente normalizado mesmo o biquíni, né? O biquinininho, né? O sutiã, calcinha, lingerie de praia, super normalizado, mesmo na igreja, entre os crentes. E olha que legal, quando a gente pensa em Gênesis, no que aconteceu com Adão e Eva, quando Eva decide ser como Deus, né, ela achou que ia dar certo, mas deu ruim, né? E ela desobedece às ordens de Deus, come do fruto proibido, entrega para Adão, ali o pecado entra no mundo, certo? Ali o pecado entra no mundo, afeta toda a criação e toda a criatura. Quando isso acontece, qual a primeira percepção que eles tiveram? A primeira, você pode checar lá em Gênesis, a primeira coisa que eles falam, que eles percebem é que eles estavam nus. Eles se viram nus. Por quê? Antes da queda, a nudez era inofensiva, não era pecaminosa.
Mas, após a queda, ela deixa de ser inofensiva e ela passa a ser vergonha. E o que a gente precisa fazer com as nossas vergonhas? Cobrir. Não é? Então, ali eles se percebem nus e eles sabiam que todos os dias, na viração do dia, Deus ia ali, né, para eles entrarem na presença de Deus ali. Não é? Então, eles se escondem no jardim. Deus está chamando por Adão, Adão, cadê você, meu filho? E Adão está escondido com a Eva, porque eles estão buscando meios para cobrirem aquela nudez. E ali eles dão um jeitinho brasileiro, né? Eles cobrem a nudez de forma muito mais ou menos ali. Eu brinco que a Eva ela veste um biquíni de folha de figueira e o Adão veste uma sunga de folha de figueira. E aparece na presença de Deus. Tcharam! Oi, Deus, o que tá rolando? Gostou do meu look, Gostou Deus? do meu novo visual? Deus olha. Então, vamos conversar, né? Aquilo não agrada a Deus, porque a nudez agora não é inofensiva. E claro que também aponta para um princípio, não é, muito maior, que é o sacrifício vindouro de Cristo. Ali é Deus dizendo para a gente que nada, nenhuma obra humana, nada do que a gente tente fazer para cobrir as nossas vergonhas vai ser bem sucedido. Não vai resolver. Só o que resolve agora é Cristo. É sermos cobertos por Cristo, pelo sangue de Jesus. E ali, Deus cobre Adão e Eva com peles. A palavra em hebraico, que é cotonê, não sei se eu pronunciei certo, mas são túnicas mesmo. Túnicas compridas. Então, Deus faz ali túnicas de pele e cobre Adão e Eva. Claro que, mais uma vez, apontando para o sacrifício vindouro de Cristo, né? E o que ele faria por nós, pela humanidade. Mas também a gente encontra um princípio da modéstia logo aí em Gênesis. Entende? Porque agora a nudez precisa ser coberta. Precisa ser coberta. É o que está sendo descoberto. É o que está sendo descoberto, exatamente. Né? E Deus ele se atenta a esses detalhes das vestimentas. A gente vê também no Antigo Testamento os detalhes, né, sobre as vestes dos sacerdotes, porque as vestes comunicam algo. Se você veste nudez, né, se veste de um biquíni, o que você está comunicando, filha de Deus? Que você é embaixadora de Cristo? Que você é filha de um Deus santo? A filha de Deus ela precisa comunicar pureza, santidade, não é? Bondade, verdade, beleza, virtudes. Como que a gente comunica isso seminua em público, mostrando a nossa virilha, o nosso popô, os nossos seios? Como que a gente comunica a virtude? Fazendo o outro pecar. Porque tem isso também. Aí eu vou para o segundo ponto da sua fala, Adisandra, que isso é muito sério. O corpo de Cristo não é individualista. A gente não vive para nós mesmas. A nossa vida é uma vida de serviço e de reverência. Reverência a Deus, serviço ao próximo. Serviço e amor ao próximo. A santificação do próximo é tarefa nossa também. E é muito importante. É missão na mulher, na vida da mulher cristã. Na vida do homem também, mas aqui especificamente a gente falando sobre as mulheres. Porque os homens são muito visuais. A mulher é naturalmente bela e sensual. Sim. Naturalmente. Não precisa de fazer muita força. Entende? Então, Paulo, ele nos fala sobre isso, sobre não sermos pedra de tropeço na vida de ninguém, de não colocarmos obstáculos na vida do irmão. Isso é muito sério. Jesus fala em Mateus que ai daquele que fizer um dos meus pequeninos pecar. Seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse nas profundezas do mar. Por pequeninos, a palavra no original é crianças mesmo. Mas os novos na fé, eles não são como crianças? Jesus nos diz que a gente precisa vir até Ele como crianças, que esses sim herdarão o reino dos céus, os humildes de coração como as crianças. Sim. Jesus diz isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento, essa percepção. Paulo diz para a gente considerar o outro superior a nós mesmas. Então, amemos os nossos irmãos. Sabe? Por quê? Por que a gente tem essa necessidade de ser o centro das atenções quando o centro deve ser Cristo? E olha que coisa linda a gente exalar beleza. E eu não sou contra a beleza, não. Só avessa a beleza, não. Muito pelo contrário.
Mas que privilégio exalar a beleza de Cristo. Que privilégio revelar uma beleza que acolhe, uma beleza acolhedora, que aí quando alguém olhar para você, vai ver Cristo. Então a nossa beleza é aquela que deve apontar para o nosso Salvador, não para nós mesmas, não para o nosso popô, não para os nossos quadris. Sabe? Essa beleza que aponta para o nosso Salvador, ela é inclusive uma forma de evangelismo. Já aconteceu comigo de pessoas chegarem, se aproximarem e elogiarem a roupa, me elogiarem a aparência ou a minha postura, e aí ali se inicia uma conversa e eu posso falar sobre o meu Salvador. Sim. Então é uma forma de evangelismo também. Isso é crucial na vida das filhas de Deus. Crucial. Amanda, você tem muita propriedade para falar sobre isso, porque você queria, o seu objetivo era a exposição, era a vaidade, era se vender, enfim. E no começo da sua fala, você falou uma palavra que eu acho muito bonita, discipulado. E eu acho muito importante, quando nós passamos a ter um pouco do entendimento da palavra, que nós usemos a modéstia para discipular as mulheres da minha comunidade, especialmente. Só que nós temos que deixar muito claro, porque às vezes quando eu abordo a Val, o Val, esse seu cabelo, essa sua blusa, talvez poderia estar do lado de lá, aí a Val pode achar assim, eu quero discipular a Val, eu quero mostrar para a Val que antes eu tinha entendimento errado, mas hoje, com a palavra, eu estou tendo o entendimento certo, mas aí a Val vai pensar o seguinte, inveja do meu cabelo. Está com inveja da minha blusa. Então, hoje o que nós encontramos é justamente isso. As mulheres, eu não sei se elas tapam os olhos ou elas pensam de verdade assim, ela está chamando minha atenção porque ela está com inveja de mim. E, na verdade, não. Quando você conhece, nós comentamos sobre isso ontem. Hoje, Amanda, você comentando sobre a maneira como Deus tem feito aqui na nossa igreja, que realmente Deus está no nosso meio. E hoje, eu e Val também comentamos sobre isso. O que nós queremos viver? É a palavra. Nós estamos cada dia descobrindo a palavra. E quando você descobre, aqui, vem cá, eu quero te mostrar o que eu descobri na palavra. Você quer passar para outra. Exatamente. Esse é o amor, é porque a gente ama. Não é inveja, é amor. Exatamente. E esse é o discipulado que nós queremos praticar. Isso, amém. Aqui eu aprendi isso, eu era assim, mas eu sabia que eu estava errada. Então, aqui, vem cá que eu quero te ensinar. Exato. Então, essa é a nossa preocupação. Isso. De não, da outra não pensar assim, acho que ela está com inveja porque às vezes ela é mais gordinha, ela está com inveja porque o cabelo dela não é igual ao meu. Então, assim, que as mulheres pensem e coloquem no coração que nós queremos ensinar, mas assim, com amor e com educação e com desvelo mesmo, que é você colocar o coração para ensinar para ela que realmente aqui você precisa aprender como eu aprendi, porque quando você serve a Cristo com entendimento, você vai servi-lo melhor. E é libertador. Exatamente. É libertador. E você trazendo isso, me veio à mente aqui alguns mitos sobre a modéstia, que eu acho legal a gente trazer. Porque é muito comum, né, quando a gente vai tentar ensinar, exortar em amor alguma irmã, aí é comum a gente ouvir assim, mas Deus só vê o meu coração, Ele não se importa com a minha aparência. Eles usam uma passagem bíblica que está em 1 Samuel, eles usam fora de contexto, né? Então, isso é um mito, essa coisa de que Deus só vê o coração. Primeiro, Deus não é açougueiro, Ele não quer partes do seu corpo, Ele te quer por inteiro. Né? E eu já expliquei a questão de corpo, alma e espírito, então a gente deve glorificar e adorar a Deus com o nosso corpo também. Mas essa questão de Deus só ver o coração, quando elas dizem assim, mas Deus conhece o meu coração, está tudo bem, Ele não se importa com a minha aparência. Eu digo assim, mas minha irmã, é verdade, Deus, Ele vê o seu coração. Isso não te preocupa, não? Isso devia deixar a gente ainda com mais temor ainda. Porque se a gente está expressando sensualidade, se a gente não se preocupa com a santificação dos nossos irmãos, o que será que a gente tem no nosso coração? É pureza? O negócio tá pior é ainda, santidade? Né? É reverência? Ou é sensualidade e lascívia? Não é? E aproveitando que eu toquei nisso, pegando essa passagem que está nessa passagem de Samuel, 1 Samuel, o que significa essa passagem? Muito simples de entender. Ali o profeta Samuel foi enviado, não é, para ungir o rei Davi, que seria o novo rei de Israel, o sucessor de Saul.
E ali o Samuel chega e se depara com os filhos de Jessé. Logo o primeiro filho ali, o Eliabe, bonitão, altão, fortão, porte de rei e de guerreiro. Samuel pega e fala, é esse. Tem certeza, Deus? É esse aí o seu rei, não é não? Aí Deus, não é esse aí não. Por quê? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Qual que é o contexto aqui? É de sensualidade? Lógico que não. É só Deus falando que ele escolhe os improváveis. Que apesar de Eliabe ter porte de guerreiro e de rei, o coração dele estava longe do Senhor. Bom, se você se veste com sensualidade, se você pratica lascívia, seu coração talvez esteja, na verdade, longe do Senhor. Então, esse é o contexto, né? Amanda, a gente tinha, assim, dá vontade de passar a noite inteira, dá o dia mesmo. inteiro conversando. Delícia. Mas, infelizmente, nós temos um tempo. Temos, claro, Né? gente, E essa coisa você do está tempo. convidada novamente para vir aqui para a gente bater mais papo gostoso, como a Sim. gente está fazendo agora, né? Com prazer. Então, foi um grande prazer Eu amei, tê-la meninas. aqui. Uhum. Venha mais vezes. Em nome de Jesus. Escreva mais livros. Em nome de Vamos Jesus. divulgar mais Pode livros. divulgar o livrinho, falar onde que Sim, as pessoas por podem favor, adquirir. Fala. Costurando a Modéstia no Coração, Despertar para a Verdadeira Feminilidade, publicado pela João Calvino Publicações. Então, vocês podem adquirir no próprio site da João Calvino. A gente ainda tem algumas unidades disponíveis, está vendendo muito rápido. Ai, graças a Deus. E você pode adquirir lá. Adquira agora que está com preço promocional de lançamento. Ai, que bom. E me siga no Fielmente Feminina, Instagram e YouTube. Isso mesmo. Nós vamos deixar a descrição Legal. no vídeo, Uhum. né? Para as pessoas poderem acessar suas Isso. redes sociais, tá bom? Tá certo. Gente, infelizmente, como a Val já falou, o nosso tempo se esgotou. Nós chegamos ao final de mais um Papo de Mulher Cristã, mas fique com a gente. Curta, compartilhe. Eu tenho certeza que este assunto é difícil, mas ele é muito interessante e com certeza vai ser bom, vai ser uma bênção para alguém que você conhece. Curta, compartilhe, como eu já falei, siga o nosso canal no YouTube e até a próxima. Tchau!